Muito bem. Olá, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade, então, ao que nós iniciamos no vídeo anterior, que foi o estudo sobre derivadas, né? Nós vimos que derivada ela é definida como sendo um limite, né? Se quiser dar uma olhada nos vídeos, no vídeo anterior, né? Onde nós definimos formalmente o conceito de derivada e vimos que a derivada ela tem muito a ver com taxa de variação instantânea, né? Então, dá uma olhada no vídeo para você ver a definição formal. E você vai perceber na hora que você olhar que calcular a derivada usando esse limite, usando a definição, pode ser algo bastante trabalhoso, né? Então, para isso a gente precisa de algumas regras de derivação, da mesma forma que nós tínhamos regras para calcular limites, né? Quando nós estudamos limites há alguns vídeos atrás, né? Mais especificamente, nós queremos trazer algumas regras que permitem você calcular de maneira relativamente simples as derivadas de funções polinomiais, de funções que envolvem raízes enésimas, funções exponenciais, logarítmicas e algumas funções trigonométricas. Essas funções trigonométricas é só do seno e do cosseno que nós vamos trazer, porque são as mais importantes, vamos dizer assim, né? Nós também vamos apresentar na sequência algumas regras de derivação com respeito à soma, ao produto e ao quociente de funções. E para finalizar, então, esse vídeo nós vamos falar sobre derivadas de ordem superior. Para isso, nós vamos utilizar o livro de cálculo 1 do Stewart, né, na sua sétima edição. Tá? Então, a primeira regra fala o seguinte, que se você tem uma função constante, a sua derivada é zero. Então, qualquer função constante tem derivada nula. Se você tem uma função do tipo x elevado a n, só x elevado a n, então a derivada desta função é nx elevado a n menos 1. Essa regra ela é chamada de regra do tombo. Por que ela é chamada de regra do tombo? Vamos ver. Ó, qual é a relação entre a função derivada e a função original? Qual é o padrão que se mantém aqui? Então, para você calcular a derivada de x elevado a n, você pega esse expoente n, joga ele para frente e desconta uma unidade aqui no expoente do x. Tá? Isso aqui para números naturais, por enquanto. Por hora é só para números naturais. Beleza? Então, se você quer calcular, por exemplo, a derivada de x elevado à quinta, pega o 5, passa para frente e subtrai 1 do 5 e ficaria 5x elevado à quarta. Tá? E assim por diante. Isso aqui, regra por hora para números naturais. Tá certo? Se você tem uma função raiz enésima de x, né? Se você tem uma função desse tipo, raiz enésima de x, então essa função ela é derivável de zero até mais infinito quando n for par, tá? Ela não está definida para números negativos, é claro, e para x igual a zero, essa função aqui ela não tem derivada. Tá? Não dá para calcular a derivada dela, a derivada não existe. Então essa função ela é derivável só de zero até mais infinito. Tá? Se o n for ímpar, então essa raiz enésima ela vai ser derivável para todo número real que for diferente de zero. De novo, raiz enésima, quando o n é ímpar, ele não tem derivada quando o número em questão aqui, a derivada do número for zero. Então, para zero, essa função não tem derivada. E mais ainda, né, a derivada desta função, da raiz enésima da unidade, olha o padrão que ela mantém. 1 sobre n que multiplica a raiz enésima de x. Então, se você tem uma função deste tipo aqui, o que você faz para calcular a derivada? Você escreve uma fração, 1 sobre alguma coisa. O que é essa alguma coisa? N, que é o número que aparece aqui no radicando, raiz enésima de x, ou seja, mantém a função aqui. Para você lembrar, você pode utilizar a regra do tombo, só para você lembrar, tá? Então, lembrando que a raiz enésima de x é x elevado a 1 sobre n. Utilizando, então, uma regra do tombo para essas funções, você cai o expoente, 1 sobre n, você passa ele para frente e subtrai uma unidade do expoente, né? Subtrair uma unidade significa que você vai ter menos 1 elevado a n, tá? Ou então, se você gostar mais dessa aqui, utilize essa. Se você gostar mais dessa aqui, utilize essa daí. Beleza?
Alguns exemplos, né? Se você tem a função x elevado a 8, a sua derivada é cai, né? Usa a lei do tombo, cai o 8, subtrai uma unidade e fica 8 vezes x elevado a 7, tá? Se você tem y igual a x elevado a 99, joga o 99 para frente, subtrai uma unidade do expoente, fica 99, que multiplica x elevado a 98, né? Se você tem a raiz quarta da raiz quarta de t para derivar, né? A derivada dessa função em relação a t é 1 sobre 4 raiz quarta de t. Ou seja, nós utilizamos esta fórmula aqui de cima, utilizamos essa fórmula aqui, quando o n é 4. Tá? É claro que isso aqui só vale para t maior que 0. Tá? Só para t maior que 0, essa derivada está definida. Beleza? Quando você tem y, por exemplo, igual a raiz quinta de x, a derivada vai ser 1 sobre... Tá vendo o número que aparece no radicando? É 5, né? Então fica 1 sobre 5 raiz quinta de x, tá certo? Então essa é a regrinha, essas são as primeiras regrinhas que você pode utilizar para calcular raízes, para calcular derivadas de algumas funções, tá? Mais algumas propriedades, né? Se você tem f e g, duas funções definidas no intervalo aberto, que são deriváveis, e se c é uma constante, então, a soma dessas duas funções deriváveis vai ser derivável. Uma constante vezes uma função derivável continua sendo derivável. E o produto de funções deriváveis continuam sendo deriváveis no intervalo I, que é o domínio da f e da g. Mais ainda, né, se a g de x for diferente de zero para todo x, então a função quociente ela também vai ser derivável nesse intervalo. Então, tudo bem. Por enquanto, nós sabemos, então, que a soma, o produto por escalar e o quociente de funções deriváveis continua sendo derivável. E, mais ainda, esse teorema ele te ensina a calcular, por exemplo, a derivada da soma. Tá? Então, a derivada da soma de duas funções é igual à soma das derivadas. Se você tem se você tem uma constante multiplicada por uma função, e você quiser derivar ela, você passa a constante para fora e multiplica essa constante pela derivada da função original. Tanto para soma, nesse item 1 aqui, eu esqueci de falar, mas vale para soma e vale para subtração também. E aí você poderia pensar, olha, já que vale para soma, já que você pode passar uma constante para fora, né? Isso aí já está muito parecido com o limite, isso daqui. Então você pode pensar que que a derivada do produto é o produto dos limites. E aí não é assim, tá? A derivada do produto você faz da seguinte forma. Você deriva a primeira função que aparece, deriva ela e multiplica pela segunda função que está aparecendo aqui. Então, se você quer derivar f vezes g, pega a derivada de f e multiplica por g. Soma com a primeira função, que é a f, multiplicada pela derivada de g. Então, essa regrinha fala o seguinte, a derivada do produto não é igual ao produto das derivadas. Funciona para soma, funciona para subtração, mas não funciona para o produto. O produto é um pouquinho mais complicado, né? Então, se você quer derivar o produto, derive a primeira função, multiplique pela segunda, soma com a primeira multiplicada pela derivada da segunda função que está aparecendo aqui no produto. Beleza? Bom, isso para o produto. E para o quociente é ainda um pouquinho mais complicado, né? Então, se você quer derivar um quociente, você aplica a mesma regra que você aplicou para o produto, ou seja, pega o numerador, derive e multiplique pelo denominador. Põe aqui. Subtrai do numerador multiplicado pela derivada do denominador. Aí põe aqui, tudo isso você põe no numerador. E o denominador fica a função de baixo ao quadrado. Tá? Então, a derivada de f quocientada por g é f' vezes g menos f vezes g' quocientado por g ao quadrado. Tá? Essa é a regra do quociente. Então, você pode observar que cada soma é muito fácil. De um escalar multiplicado por uma função também é tranquilo. Você passa o escalar para fora da derivada, né? Pega esse escalar e multiplica pela derivada. A regra do produto é um pouquinho mais complicado. A derivada do quociente é ainda um toque a mais de complicação.
Sugestão minha, pause o vídeo e copie essas regrinhas, porque agora nós vamos já utilizar essas regras para calcular a derivada de um polinômio. E o polinômio é esse daqui, 3x à quinta menos 2x ao cubo mais 1. Tá? Lembrando aqui, né, então a derivada dessa função vai ser a derivada disso daqui. Você pode utilizar tanto a regra da soma e da subtração para quebrar essa derivada da soma em soma de derivadas, né? Então, derivada disso, menos a derivada disso, mais a derivada de 1. Aqui você tem o 3 multiplicando por x à quinta, aqui você tem 2 multiplicando x ao cubo, né? Ou seja, você tem duas constantes. Essas constantes elas passam para fora da derivada pelo segundo item que nós acabamos de ver aqui no teorema, né? Então fica 3 vezes a derivada de x à quinta, menos 2 vezes a derivada de x ao cubo, mais a derivada da função constante 1. Tá? Aqui nós vamos utilizar a regra do tombo, né? Vai ficar a derivada de x à quinta é 5x à quarta, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado, a derivada de uma constante é 0. Aqui você faz as contas, isso daqui vai ficar 15x à quarta menos 6x ao quadrado. Né? Então, de uma função polinomial, se você quer derivar uma função polinomial, você utiliza essas regrinhas que nós acabamos de ver e você obtém de uma maneira relativamente fácil a derivada de um polinômio, ou seja, de uma função polinomial. Tá? Uma função um pouquinho mais complicada agora, né? Vamos calcular a derivada desse produto aqui, ó. 7r ao cubo, que multiplica a raiz quadrada de r. Tá? Aqui só para r maior do que zero, porque a raiz não está definida quando for negativa e não tem derivada quando r igual a zero. Tá? A função raiz não é derivável no zero. Então, só para r maior do que zero que nós vamos calcular essa derivada. Como nós temos um produto, nós vamos aplicar a regra do produto. Lembrando a regra do produto aqui, ó, né? Aqui, ó, essa é a regra do produto. Então, nós vamos pegar a primeira função, vamos derivar, vamos multiplicar pela segunda função que está aparecendo. Somar com a primeira função multiplicada pela derivada da segunda função. Então, vamos identificar quem é a primeira função e quem é a segunda função. Quem faz o papel de f é 7r ao cubo. Quem faz o papel de g, raiz quadrada de r. Tá? Então, essas são as duas funções que nós vamos aplicar a regra anterior. Né? Então, o que fala a derivada do produto? Ela fala o seguinte, ó, pegue a primeira função, multiplique pela derivada da segunda. Acho que eu troquei aqui. Eu troquei, mas não importa. É só trocar de ordem. Eu troquei de ordem. Tá? Eu troquei de ordem. Mas não tem problema. Tá? Então, pega a primeira função, multiplique pela derivada da segunda função que aparece, soma com a segunda função multiplicado pela derivada da primeira função. Tá? Então, pega a primeira, multiplique pela derivada da segunda, soma com a segunda, multiplicado pela derivada da primeira. Tá? Basicamente é isso que você vai fazer. Beleza? Nós já sabemos derivar raiz quadrada de r, fica 1 meio, que multiplica r elevado a menos 1 meio. Essa é uma das primeiras regrinhas que nós vimos lá atrás. Tá? Aqui nós vamos derivar 7r ao cubo, né? Derivar 7r ao cubo, né? Eu reescrevi aqui, em vez de escrever raiz quadrada de r, eu escrevi r elevado a meio, né? Passa esse 7 para fora da derivada, uso a lei do tombo, fica 3, que multiplica r ao quadrado, certo? E agora eu vou fazer contas, né? Aqui, ó, vai ficar 7 meios, que multiplica r ao cubo, que multiplica r elevado a menos meio. Aqui vai ficar 3 vezes 7, 21, que multiplica r ao quadrado, que multiplica r elevado a meio. Aqui, ó, eu tenho produto de potências de mesma base. Então, aqui eu vou somar os expoentes. Aqui também, ó, eu tenho produto de potências de mesma base. Eu vou somar os expoentes. Então, nesse primeiro termo aqui, eu vou ficar com 7 meios, que multiplica r elevado a 5 meios. No segundo termo aqui, ó, eu vou ficar com 21, que multiplica r elevado a 5 meios. Tá certo?
Como eu tenho r elevado a 5 meios e aqui também r elevado a 5 meios, eu vou colocar ele em evidência e vou somar 21 com 7 meios. E vou obter 49 meios da raiz quadrada de r à quinta. Lembrando que r elevado a 5 meios é a raiz quadrada de r à quinta, né? Como r ele é um número positivo, né? Por ser r, quer dizer, eu posso escrever esse r à quinta como r à quarta vezes r. Agora sim, como r é um número positivo, este r à quarta ele passa para fora da raiz como r quadrado. E aí nós temos o seguinte, 49 meios que multiplica r quadrado vezes a raiz de r, né? Então, essa é a derivada desta função aqui de cima que nós tínhamos originalmente, beleza? O que acontece se você tem uma função do tipo 1 sobre x elevado a n, né? Como é que eu vou derivar esta função? Só para x diferente de zero, porque é os pontos onde ela está definida e o n sendo um número positivo, né? Então, se você tem uma função do tipo 1 sobre x elevado a n, o que é que você faz? A derivada dele vai ser menos n quocientado por x elevado a n mais 1, certo? Isso daqui significa, essa função aqui, essa derivada, você pode encontrar como? Utilizando a regra do tombo para esta função aqui, ó, x elevado a menos n. Lembrando que 1 sobre x elevado a n é x elevado a menos n. Certo? Então, aplica a regra do tombo nesta função aqui e você vai obter esta aqui como sendo a derivada, né? Então, neste caso, casos particulares aqui, né? A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x elevado ao quadrado. A derivada de 1 sobre x ao quadrado é menos 2 quocientado por x ao cubo, tá certo? Vamos utilizar agora essas regras que nós vimos até agora também para calcular a derivada desse quociente aqui, né? Então, lembrando, qual que é a regra do quociente? Como é que eu calculo a derivada de um quociente? Pego a função de cima, derivo, multiplico pela função de baixo. Subtraio por a função de cima multiplicado pela derivada da de baixo. Isso no numerador. O denominador é a função de baixo ao quadrado, tá? Então, derivando a função de cima, o que nós vamos ter? Derivo x ao cubo, 3x ao quadrado. Subtração, menos, né? Derivada de 5x, é menos 5, tá? Que multiplica a função de baixo, né? Então, essa primeira parte aqui do numerador é isso daqui. Essa primeira parte aqui é a derivada do numerador, essa segunda parte aqui é o denominador. Vou subtrair do quê? Da função numerador, mantenho o numerador, e derivo o denominador. A derivada de x ao quadrado mais 4 é a derivada disso mais a derivada de 4. A derivada de 4 é zero, né? Que é uma constante. A derivada de x ao quadrado é 2x. Tá? Então fica isso aqui no numerador. O denominador é o denominador da função original ao quadrado. Aqui eu vou fazer a todos os produtos aqui. Olha o que eu vou obter no numerador. Tá? Obtenho esse numerador aqui. Vou fazer as contas. Vou juntar termos semelhantes, eu vou juntar. Né? Vou fazer as continhas aqui. E vou obter este quociente como a derivada desta função racional aqui. Beleza? Muito bem. Depois, se você quiser, pode dar uma pausada aqui no vídeo e dar uma conferida nessas contas aí que eu fiz. Né? E aqui fica alguns exercícios para vocês, né? Eu trouxe cinco funções para vocês derivarem, para vocês treinarem em casa, né? Se tiver alguma dúvida em relação à resposta desses exercícios, me escrevam que eu tento responder para vocês. Tá certo? Dá uma pausa aqui, ou copia, ou volta aqui no vídeo depois, para você tentar derivar essas funções. E agora vamos ver, então, as derivadas das funções exponenciais e das funções logarítmicas, né? Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Essa é uma função surpreendente, né? Eu adoro essa função, porque a derivada dela é ela mesma. Se você tem a derivada de uma função exponencial qualquer, não necessariamente na base e, ou seja, a derivada de a elevado a x, é a própria função a elevado a x, só que você tem que multiplicar
pelo ln de A. Aqui não é ln de X, aqui é ln de A, tá bom? Aqui foi um erro de digitação. Então aqui é ln de A, beleza? Isso é claro, isso só vale para potências, para bases que forem maiores do que zero e diferentes de 1, que são os casos em que a função exponencial ela está definida. Né? Então, repetindo, a derivada de a elevado a x é a própria função a elevado a x que multiplica o ln de a. Tá? A derivada do logaritmo natural do módulo de x é 1 sobre x. Por que eu tenho um módulo aqui? Né? Porque o ln só está definido para números positivos. Né? Então, utilizando aqui módulo de x com x diferente de zero. Mais ainda, né, a derivada do log de x na base a é 1 sobre x que multiplica o ln de a. Não é o log de a, é o ln de a. Certo? Então, cuidado com essas duas funções aqui, tanto a função logaritmo na base a, como a função exponencial na base a. Tá? A derivada da exponencial é ela mesma vezes o logaritmo da base. Aqui a derivada do logaritmo na base a é a mesma coisa, só que é 1 sobre x que multiplica o logaritmo natural da base a aqui do logaritmo. Né? Funções trigonométricas. Derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno. Tá? Então, dessas duas funções trigonométricas, são essas as derivadas. Se você quer saber da tangente, lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Né? É a definição de tangente. Então, você aplica a regra do quociente e você pode calcular, então, a derivada da tangente. Aliás, isso é um ótimo exercício. Né? Utilizando que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno, tome cuidado com isso, você consegue calcular a derivada da tangente utilizando a regra do quociente. Tá? E, finalmente, vamos falar um pouco sobre derivadas de ordem superior. Né? Então, se você tem uma função f definida no intervalo e ela é derivável, né? Então, a sua derivada, quando você deriva a função, ela é chamada derivada primeira da função f. Se a função derivada, se a derivada primeira for diferenciável, se você pode derivar ela, né? Então você deriva e você encontra a derivada segunda da função f original. E a derivada segunda, ela é denotada por f duas linhas. Claro, se f' é a primeira derivada, f duas linhas é a segunda derivada. E o que ela significa? Que você vai derivar a função duas vezes. Então você derivou a função f, caiu numa função que é derivável, deriva de novo. Essa vai ser a derivada segunda. Adivinha o que é a derivada terceira? Exatamente. É a derivada da derivada segunda. Tá? Então, pega uma função, deriva uma vez, pega o resultado, derive de novo, pega o resultado, derive uma terceira vez. Essa função que você encontrar derivando 3 vezes, isso é o que você chama de derivada terceira da função f, e ela é denotada por f 3 linhas. Tá? A partir de n, do n, para todo n maior do que 3, você define, então, a enésima derivada da função n como sendo a derivada da derivada n-1, da n-1ésima derivada de f. Então, o que você vai fazer para calcular a derivada 50, por exemplo? Deriva a função uma vez, pega o resultado, deriva, pega o resultado, deriva, pega o resultado, e vai fazendo esse processo 50 vezes. Tá? Claro, você só pode fazer isso quando as funções resultantes forem funções deriváveis. Né? Então, você vai fazendo essa interação, vai fazendo esse processo repetitivo de calcular derivadas e até você chegar na derivada da ordem que você quiser. Raiz décima, vigésima, 32ª, tanto faz. Né? Você vai fazendo esse processo de derivação e você vai obtendo, então, o que a gente chama de derivadas de ordem superior. Tá? Algumas notações. F elevado a 0 é a própria F. F elevado a 1, entre parênteses, tá? F elevado a 1 é a derivada, tá? Também é denotado por df dx, tá?
Quando você vai calcular a derivada segunda, a notação também que você, em vez de utilizar f duas linhas, você pode escrever f elevado a 2 entre parênteses de x, ou então você pode escrever assim, d ao quadrado sobre dx quadrado f de x. Você escreve assim, mas você não vai ler isso. Você vai ler assim, ó. Estou derivando duas vezes a função f duas vezes em relação a x. Esse quadrado do d, aqui do numerador, ele indica quantas vezes você calculou a derivada. Esse 2 que aparece no expoente do x significa que você derivou em relação a x duas vezes. Ah, mas e como é que fica a derivada terceira? Bom, a derivada terceira, ou você escreve f três linhas, ou você escreve f elevado a 3 entre parênteses, ou você escreve assim, d ao cubo, quocientado por dx ao cubo, f de x. Isso significa, de novo, que você derivou três vezes, por isso que aqui é d elevado ao cubo, derivou três vezes. Derivou quem? A função f. Em relação a quem? Em relação a x, três vezes. Isso aqui significa. E assim por diante, né? Pode fazer calcular essas derivadas quanto você quiser. A notação que você utiliza é essa daqui. Derivei n vezes a função f em relação a x n vezes. Tá? Então pode utilizar essa notação ou pode utilizar a notação f elevado a n entre parênteses de x. Vamos usar as funções trigonométricas, as derivadas de seno e cosseno que nós apresentamos há pouco, para calcular as derivadas de ordem superior dessa função seno. Então, o que acontece se eu derivar seno uma vez, derivar o resultado de novo, derivar? O que acontece com a décima derivada? O que vai acontecer depois que eu derivar 10 vezes, que eu fizer esse processo de derivação 10 vezes? Ou 100 vezes? Ou 87 vezes? Né? O que vai acontecer? Vamos ver. Começamos com a derivada primeira, né? Já que a nossa f de x é seno, a sua derivada é cosseno. Então, vou derivar cosseno agora. Quer dizer, para calcular a derivada segunda, lembra? A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, eu tenho que derivar cosseno. Deriva cosseno para mim. Derivada do cosseno, nós vimos, é menos seno. Tudo bem? Então, a derivada segunda de seno é menos seno. E a derivada terceira, como é que eu vou obter? A derivada terceira, eu vou derivar menos seno. Putz, menos é uma constante, né? É menos 1 que multiplica seno. Então, eu vou passar ele para fora da derivada. E vou derivar só o seno. Qual que é a derivada do seno? Cosseno. Com o menos que aparece, menos cosseno. Tá? Então, a derivada terceira da função seno é menos cosseno. Agora, presta atenção. Vou derivar menos cosseno. Sabe o menos que aparece? Na hora de derivar, eu vou passar ele para fora, porque ele é uma constante. Ele vale menos 1. Eu passei ele para fora. Então, só vou derivar cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Com aquele menos 1 que você passou para fora, vai ficar seno. Ou seja, quando você derivou a função seno 4 vezes, né, quando você fez esse processo iterativo de cálculo de derivadas, depois da quarta derivada, você voltou na função original. Percebeu? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Que as derivadas sucessivas, elas correm em um comprimento 4. A cada 4 vezes que você derivar, você vai obter a função original, que é a função seno de x. Adivinha quem que vai ser a derivada quinta? Isso, a derivada quinta vai ser cosseno. A derivada sexta vai ser menos seno. Ah, é? Porque elas vão se repetir. Elas começam a se repetir porque elas têm um ciclo de repetição de comprimento 4. Tá? A derivada sétima. A derivada sétima vai ser menos cosseno. A derivada oitava vai ser o seno. E assim por diante. Isso tem a ver com o seguinte. Você pega o número 10, que é a décima derivada que você quer. Pega esse 10. Divide pelo 4, que é o comprimento do ciclo. Né? Esse ciclo é repetitivo, de comprimento 4. Pega o 10, divide por 4 e calcula o resto. A derivada décima vai ser igual à derivada do resto
de x. Qual que é a derivada segunda? É menos seno de x. Então, a derivada décima do seno vai ser menos seno de x. Este raciocínio, ou seja, vai calculando as derivadas, vai calculando derivada primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sei lá, calcula algumas e veja se você encontra um padrão. Aqui, como eu estou gravando e o vídeo já está ficando meio longo, né? Eu não quis explorar muito com vocês o significado, qual que é o ciclo, o que está acontecendo, o que acontece à medida que você for calculando derivadas, né? Eu meio que induzi você, tá lá, chegou na quarta, repetiu, voltou na função original, e você vai começar todo o processo de novo, né? Você deve ter percebido. Isso é um padrão. Esse tipo de padrão, em algumas derivadas eles acontecem. Tá? Em algumas derivadas, essas repetições, esses padrões começam a se repetir. Daqui a pouco eu vou gravar, nos próximos vídeos, eu vou gravar alguns exercícios de derivadas de ordem superior, em que há um padrão, o padrão vai se formar, mas ele vai ser um pouquinho mais complicado. Beleza? Enquanto isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e é claro que eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.